Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Joana. Então vamos nos acomodando, elevando os nossos pensamentos, acalmando as nossas mentes. E então vamos agradecer às equipes espirituais que prepararam essa casa para a nossa chegada. Vamos agradecer também ao nosso mentor individual, esse amigo, companheiro, protetor, que está conosco em todos os momentos. Vamos cumprimentar agora a Joana de Ângeles, Irmã Rosário e as freirinhas do campanário que nos recebem aqui com tanta alegria. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, que nos abraça e nos diz: tudo passa, isso também passará. E envolvidos nesse amor de mãe, de mãos dadas a Maria, vamos até o Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui em seu nome. Faça de nós, nos ajude a ser instrumentos do bem nesse mundo. E de mãos dadas a Maria e a Jesus, vamos até Deus, nosso Pai, agradecer a Ele tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que vivemos. E agradecemos e louvamos a Ele com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Pedimos aos passistas que se posicionem no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento desta casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL. E que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de E2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Vamos sentindo a proteção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passe irão recolher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes.
Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo, da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual que se fizerem necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. E vamos envolvendo em muito carinho a palestrante desta noite, Célia. Que assim seja. Boa noite, amigos. Indescritível a alegria de estar aqui novamente com o salão, com os senhores presentes, porque tive a oportunidade de vir, durante a pandemia, fazer algumas palestras com o salão vazio. Vazio de irmãos encarnados, mas a gente sabe, né, que teria muitos amigos, né, ouvindo a palestra. Mas nada se compara a ver novamente o salão, né, quase cheio, né, de dentro das regras sanitárias que são exigidas. Mas é sempre uma alegria. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui. Hoje foi pedido para nós que falássemos sobre uma passagem que está no capítulo 8 de João, que diz assim, que é muito conhecido de todos nós, né? Que a gente já ouviu várias vezes aí pelas nossas leituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma passagem que Jesus fez esse alerta, né? E essa passagem de João é uma passagem longa, o capítulo 8, que inicia com aquela passagem que trazem para Jesus, que os fariseus e os escribas trazem para Jesus, a mulher adúltera, que nós já conhecemos. Então, e quando nós estudamos esse capítulo de João, nós vemos que Jesus tinha debates bastante incisivos, né? Jesus era firme quando falava. Ele não brincava, né? Ele dava mesmo respostas contundentes. Então, eu quando estava estudando para esta fala, eu falei, nossa, né? Se nós ali
estivéssemos frente a frente com Jesus, precisava ter bastante coragem, né, de estar ali ouvindo o mestre, porque ele falava das verdades sem meias palavras. Então Jesus começa esse capítulo com a passagem da mulher adúltera, que nós já conhecemos. Então a gente está vendo que os escribas estão ali realmente cutucando Jesus, né, querendo tirar Jesus do sério, como a gente fala, né, e Jesus dando respostas bem de acordo com aquelas inquisições que aqueles fariseus estavam falando. Aí chega lá no versículo 31 e 32, que é o motivo da nossa conversa de hoje, que Jesus fala para eles, né? Que diz assim, que eu vou ler na íntegra, né? Para a gente não perder. Então o versículo 31, Jesus diz assim: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, né? Que creram nele, que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí quando Jesus fala essa passagem, né, esse ensinamento, aqueles fariseus que estavam ali, que eram os conhecedores da lei de Abraão, falam para Jesus, né? Mas você, né, mestre, você nos fala que nós vamos ser libertados, mas nós nunca fomos escravos. Desde sempre nós seguimos a Abraão e nós nunca fomos escravos, né? E Jesus fala com eles e explica, né, que ele não estava falando desta escravidão que nós conhecemos, né? Essa escravidão social que a gente conhece, essa escravidão até moral, né, que a gente vê em tanto tempo. Por exemplo, os ingleses, né, que colocaram aquela escravidão lá nos nossos irmãos indianos por tanto tempo, né? Não é dessa escravidão que Jesus tá falando, e nem dessa escravidão que a gente conhece, que aconteceu aqui no nosso Brasil há tantos anos e que até nos envergonha bastante, né? Mas Jesus fala de uma escravidão moral, né? Então Jesus fala que nós vamos ser libertos das nossas imperfeições. Quando nós tivermos o contato com a verdade, nós vamos ser libertos dos nossos vícios, né? Na tradução que nós pesquisamos, que é de Haroldo fala que nós vamos ser libertos dos nossos pecados, então das nossas faltas, das nossas ainda imperfeições, né? E aí a gente faz uma pergunta, né? Será que nós ainda somos escravos de alguns vícios e de algumas imperfeições? Será que nós ainda somos escravizados por aquelas questões financeiras, por aquelas questões que a gente diz assim, olha, e a gente ouve muito, né? Diz assim, olha, se quiserem me aceitar, aceite como eu sou, eu não vou mudar. Se quiser gostar de mim, gosta como eu sou. Será que é isso isso que vai nos libertar? Certamente que a gente precisa pensar um pouquinho, porque se nós temos a oportunidade da reencarnação de estar vivenciando aqui neste planeta mais uma oportunidade, nós certamente não podemos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, concorda? Não podemos. Então, nós podemos, e Kardec, quando nos fala, né, Kardec é um gênio, né, porque ele usa algumas palavras, assim, alguns termos que faz a gente pensar. E lá no Livro dos Espíritos ele diz assim, que quando nós estamos encarnados, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos não querer, ou não, de acordo com a nossa vontade, nós não queremos evoluir. Mas parados, nós não vamos ficar. E ele usa um termo muito legal, nós ficamos estacionários. A gente pode estacionar,
fala, ó, nessa encarnação eu, né, não vou trabalhar muito, vou sair da mesma forma que eu entrei. Mas nem assim a gente sai da mesma forma que entrou, porque as experiências que nós temos encarnados, enquanto encarnados, elas vão trazer algum ensinamento para nós. Seja no amor ou seja na dor. Né? Então, a gente ouve muito, né, quando está na doutrina. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas eu, né, digo que é muito mais fácil a gente aprender pelo amor. Né? Então, nós temos esse livre-arbítrio, nós temos essa escolha de não querer evoluir, querer ficar mais ou menos assim. Mas nós não temos esta liberdade, entre aspas, por muito tempo. Porque o Pai é tão misericordioso que vai chegar um momento que nós vamos ter, né, e aí bem, é um motivo para uma outra conversa, mas nós somos obrigados a encarnar para aprender. Aí nós vamos ter que as nossas provas e as nossas expiações. E aí são as reencarnações compulsórias que nós temos que seguir. Mas isso é um processo evolutivo que nós estamos, e é para isso que nós estamos aqui, porque nós temos que evoluir. E como que a gente vai evoluir, né? Porque nós estamos sujeitos à lei de progresso. Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec elencou as leis morais. Então, existem as leis físicas, que são as leis criadas por Deus. Então, se nós formos conversar aqui, se a lei de gravidade, né? Todos conhecemos a lei de gravidade, né? Se a gente joga um objeto, necessariamente aquele objeto é atraído para o centro. Por quê? É a lei de gravidade. Nós não conseguimos mudar, essas são as leis físicas que estão aí. E nós estamos sujeitos às leis morais, que são as leis que vão fazer com que nós podemos praticar, podemos seguir em frente para a nossa evolução. E uma dessas leis é a lei do progresso. Então, nós estamos sujeitos à lei do progresso. Quer queira ou quer não, nós estamos sujeitos à lei do progresso e vai chegar um momento que nós vamos progredir. E como que nós vamos progredir? Conhecendo a verdade. E o que vem a ser a verdade, meus irmãos? Que Jesus fala, né? O que é esta verdade? Então, esta verdade, nós estamos numa casa espírita, né? Nós temos uma doutrina que é uma doutrina libertadora. É uma doutrina redentora, que traz para nós o Evangelho de Jesus, eu digo sempre, né? Mastigado para nós. Então, a doutrina espírita veio trazer para nós uma série de verdades, que a cada dia nós aprendemos mais, e a cada dia esta doutrina, que está alicerçada num tripé de ciência, filosofia e religião, e sendo um princípio de ciência, ela evolui a cada dia. Porque uma doutrina que surgiu para nós pela fabulosa capacidade intelectual e de moral de Kardec, lá em 1857, ela está a cada dia evoluindo, porque ela está também sujeita à lei do progresso. Então, a verdade, que a doutrina espírita nos apresenta, ela vai responder muito do que Jesus queria explicar para aqueles fariseus que estavam ali, naquele momento, fazendo aquelas perguntas para ele. Porque a nossa doutrina vai nos explicar e vai nos trazer as verdades que nós temos infinitas oportunidades de evoluir através das reencarnações. Aí a gente põe assim, infinitas, mais ou menos, né? Porque a cada dia está mais difícil reencarnar. Então nós temos que aproveitar bastante essa encarnação, porque a cada dia está mais difícil de reencarnar. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, né, encarnados, nós temos que aproveitar para a nossa evolução.
Um outro ensinamento que a doutrina nos traz como verdade é que é possível nós nos comunicarmos com aqueles espíritos que já não estão encarnados. Existe a comunicabilidade entre os dois planos. Então, essa é uma verdade que a doutrina vem nos trazer e, por sua vez, é uma verdade muito consoladora, porque a doutrina vem nos dizer que a verdadeira pátria não é esta encarnação, este mundo encarnado que nós estamos, que a nossa verdadeira vida acontece no mundo espiritual. Esta é uma experiência que nós estamos tendo como espíritos encarnados. E que na erraticidade, né, que é aquele período que existe, aquele espaço que existe entre uma encarnação e outra, nós podemos lá ter a visão do que nós tivemos nas vidas anteriores e programar uma nova oportunidade de estarmos aqui. Esta é uma verdade que a doutrina nos traz, porque nós estamos aqui, né, numa casa espírita. Mas, meus irmãos, nós temos que ter bastante caridade, porque essas são as nossas verdades, mas a verdade está disseminada para todos. Então, o Pai, pela sua infinita misericórdia, Ele permite que todos os nossos irmãos, não só da nossa doutrina, mas de outros, também tenham acesso à verdade, porque a verdade, ela é libertadora e ela é oferecida de acordo com a capacidade de cada um. Então, eu costumo sempre pensar assim, que pela misericórdia do Pai, é como se nós formos a uma fonte. Então, se nós temos muita sede, nós vamos à fonte e enchemos um galão de 20 litros de água, porque nós temos muita sede. Se nós nos contentamos, às vezes a nossa sede de conhecimento não é tão extensa, ou não está ainda tão apurada, nós vamos lá e vamos encher uma garrafa de 2 litros, uma garrafa de meio litro, e aquilo vai nos contentar, porque naquele momento é aquilo que vai nos propiciar um entendimento e uma vivência. Mas a importância de nós conhecermos a verdade é ímpar. Só que entre verdade e conhecimento, porque Jesus utiliza ali um verbo de conhecereis, né? Conhecereis a verdade. Entre conhecer e vivenciar tem uma diferença, porque às vezes nós conhecemos muito, nós lemos muito, nós ouvimos palestras, né? E durante esse período de pandemia, quantas lives aí a gente não teve, né? Quantas oportunidades de ouvir ensinamentos da doutrina. Então, nós nos enchemos de conhecimento. Mas e o que a gente faz com esse conhecimento? Às vezes nós somos um poço de conhecimento. Sabemos o livro dos Espíritos, pergunta lá, pergunta X, é tal, fala sobre tal. Mas o que nós fazemos com este conhecimento? Então, isso só tem significado quando nós transformamos todo este conhecimento em luz para os nossos passos, né? E isso é um trabalho cotidiano e diário e de vivência. É a tal da que a doutrina fala tanto, da reforma íntima, né? É pensar que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. É uma superação de si mesmo, né? Então, esta vivência vai nos libertar. Nos libertar do quê? Desses vícios, dessas imperfeições. Porque não é porque eu era extremamente intransigente que eu vou ter que ficar dessa forma até, né, o fim dos meus dias. Pelo contrário, eu tenho que mudar. Por quê?
pela lei de progresso, eu sei que isso me faz muito mal. A intransigência me faz muito mal. Os medos, quantos medos nós acumulamos neste período de pandemia. Medo do contato social, medo. E o que faz esse medo? Ele nos bloqueia. Mas nós temos que entender o porquê deste medo, trabalhar esse medo, confrontar este medo com as informações que nós temos. Então, hoje nós estando aqui, nós estamos, de certa forma, travando uma batalha contra este medo, mas com segurança, com informação, com conhecimento. E a ciência está aí para nos auxiliar. Então, nós vamos burilando esses defeitos e transformando num caminhar de luz até o Mestre Jesus, É isso que o Mestre nos diz, nos alerta, quando ele fala: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Libertar dessas imperfeições que nós temos ainda. E quando nós estivermos libertos dessas imperfeições, o que nós seremos? Seremos espíritos perfeitos. E espíritos, já vamos deixar de ser, e isso daqui a muitas encarnações, claro, mas nós vamos deixar de ser esses espíritos da terceira ordem que Kardec faz, vamos ser espíritos mais perfeitos e já não precisaremos reencarnar neste planeta. É essa a nossa libertação. É para isso que nós reencarnamos e buscamos a nossa evolução. É para isso que nós temos que buscar o conhecimento da verdade. E qual é esta verdade? Dos ensinos de Jesus. Fora da caridade não há salvação. É esse o lema da nossa doutrina. E se nós quisermos ainda uma outra lição ainda um pouco maior, nós vamos lá no capítulo 17, no item O Homem de Bem, e nós vamos ter uma cartilha do que é evolução, do que é vencer as nossas imperfeições. Este item, o homem de bem, conhece. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade em toda a sua totalidade. É aquele que pergunta se ele fez todo o bem que ele podia e se ele fez algum mal, ele vai se arrepender. Então esta cartilha do capítulo 17 é um verdadeiro tratado para que a gente possa verdadeiramente viver as verdades do Cristo que trouxe para nós e seguirmos em frente. Então, conhecimento, posso afirmar, sem erro, que nós já temos bastante. Nós já conhecemos bastante. Estamos aqui numa noite, e viemos aqui aprender a doutrina do Mestre Jesus. Então, esta doutrina, minimamente que nós já tenhamos conhecimento, ela já vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, conhecimento, nós já temos. Não podemos parar, porque nós estamos, como eu disse, sujeitos à lei do progresso. Então, nós temos que progredir, é isso que nós temos. Mas, para além disso, nós temos que vivenciar a todo dia, um pouco por dia. O Mestre não nos pede grandes saltos de evolução, nem é possível nessa condição que nós estamos, num planeta, ainda de provas e expiações. Mas que nós tenhamos em mente que nós só seremos libertos, só conheceremos a verdadeira felicidade se nós trabalharmos um pouco por dia. Um pouco, fazendo aquela reflexão, aquela autoanálise, se enxergando mesmo e dizendo: olha, eu preciso melhorar nisso. E se empenhar. E rogar ao Pai, durante as nossas preces, que nos auxilie, que nos mostre o caminho. E abrir verdadeiramente o nosso coração para que o nosso anjo guardião venha falar conosco. Onde nós precisamos melhorar. Que nos dê um toque, que nos dê um puxão de orelhas quando vê que nós estamos fugindo do caminho reto. Nós temos que abrir o nosso coração para essas oportunidades que estão aí a todo momento. Mas os nossos anjos guardiões têm tanto respeito por nós
que eles esperam que nós tenhamos o despertamento para essa realidade. Então, se nós já conhecemos as verdades do Cristo, vamos permitir que esses irmãos se acheguem até nós, através da prece, através daquela conversa sincera, porque aí nós verdadeiramente seremos intuídos, a luz do Mestre Jesus vai nos banhar e nós vamos conseguir trilhar o caminho da justiça, do amor e da caridade e, oxalá, daqui um pouco estaremos libertos e conhecedores dessa verdade do Mestre Jesus, que só traz alegria, prosperidade para nós, para o nosso espírito, alegrias de estarmos encarnados e a oportunidade de praticarmos a caridade, porque a verdade que o Mestre Jesus veio nos trazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos estar libertos, porque nos amaremos e sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós não vamos permitir que esses vícios e que essas imperfeições possam macular o nosso espírito, a nossa trajetória e a nossa vida. Então, o convite que eu faço hoje é que nós, sim, tenhamos acesso a esse conhecimento, conhecemos a verdade do Mestre Jesus, busquemos a informação, mas principalmente façamos um plano aí de ação de vida para nós irmos melhorando. Um dia de cada vez, um item, né, que nós elencarmos de cada vez, porque como o Chico disse, não dá para mudar o passado, mas dá para a gente fazer daqui para frente diferente, um futuro diferente. E nós temos o resto dos dias da nossa vida para fazer diferente. Então vamos seguir em frente com muita prece, com muita fé, segurando na mão do Mestre, que Ele não nos abandona. Muito obrigado, meus irmãos. E assim, envolvidos nessa harmonia, agradecemos a oportunidade de estar aqui essa noite, agradecemos a Célia pelas lindas palavras e que essa palestra tenha plantado uma semente dentro do nosso coração. Vamos agradecer aos mentores que estiveram conosco e pedindo a eles inspiração para vibrarmos pelos sofredores, pelos aflitos, pelos esfomeados, pelos doentes, por aqueles que precisam de amparo. Vamos pedir ao Mestre Jesus que abrace o nosso planeta, que aconchegue em seu coração e que nos dê forças e inspiração para cuidarmos dele como merece. Vamos vibrar pelo nosso país, por aqueles que têm fome, por aqueles que desencarnaram, que sejam acolhidos com carinho e com muito amor. Vamos vibrar agora pelos nossos lares, os nossos familiares, por nós mesmos, para que o legado de Jesus, de caridade, faça morada dentro de nós. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos maior espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual podemos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Graças a Deus. Boa noite a todos.